tudo bom? Muitas pessoas querem manter o peso ou emagrecer e não conseguem por conta da alimentação do final do dia. Às vezes, durante o café da manhã, almoço, até o lanche da tarde, a pessoa consegue se segurar bem, mas no jantar, depois do jantar, as coisas começam a degringolar. Eu separei aqui 10 dicas que vão te ajudar a evitar engordar no período da noite, manter a saúde, ajudar você a deixar o açúcar do sangue mais controlado, ajudar a controlar a pressão, colesterol. Você vai adorar essas dicas, você já pode começar a colocar em prática hoje mesmo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sente que a sua força de vontade vai diminuindo ao longo do dia. Você é aquela pessoa que começa super focado no café da manhã, no almoço ainda tá ali naquele ritmo de vida saudável e você sente que ao longo do dia parece que justamente a força de vontade, né? Aquele ânimo de seguir a vida saudável vai diminuindo para você ou não? Para você consegue ficar focado o dia inteiro? Eu vou adorar ver o seu comentário. Escreve para mim aqui embaixo. Sabendo que isso acontece para muitas pessoas, eu separei 10 dicas aqui que vão te ajudar a evitar engordar, que estão relacionadas com essas refeições mais para o final do dia. Primeira dica, com certeza, já tem a ver com o nosso jantar. O ideal é que a gente faça uma refeição nesse momento mais rica em fibras e proteínas. Quando a gente consome mais fibras e proteínas, a gente aumenta o peptídeo Y e diminui a grelina, que é o hormônio da fome. Então a gente consegue favorecer a nossa sensação de saciedade e isso ajuda com que a gente evite ficar petiscando depois. A gente sabe também que um outro detalhe bem importante é que justamente as fibras e a proteína, como ficam mais tempo ali no nosso estômago, fazem com que a gente tenha uma liberação mais gradual da glicose, do carboidrato, do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea. Então, se você também quer controlar o açúcar do sangue, que vai te ajudar na síndrome metabólica, no emagrecimento, essa é uma excelente opção para você fazer já no seu jantar. Lembra que eu tenho muitas playlists aqui de receitas de almoço e jantar saudáveis. Você pode, inclusive, observar essas playlists para se inspirar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Segunda dica muito importante é você evitar carboidrato de alto índice glicêmico no jantar. A gente estima que a partir de 18 horas a gente deva diminuir a quantidade de carboidratos de alto índice glicêmico. Não é necessariamente você fazer uma dieta low carb. Se você estiver fazendo a low carb, é ótimo para você. Mas se você puder evitar arroz branco, pão branco, macarrão branco, enfim, carboidratos muito refinados, vai ser mais interessante porque pesquisas sugerem que a nossa sensibilidade à insulina pode diminuir à noite para algumas pessoas. E, mais uma vez, dependendo da quantidade que você come e do restante da sua alimentação, pode fazer com que você tenha um pico de insulina grande durante a noite, o que pode favorecer o acúmulo de gordura nessa região visceral, central, abdominal e pode piorar todo o nosso metabolismo de uma maneira mais ampla. Então, se você puder diminuir os carboidratos de alto índice glicêmico, vai ser melhor. Além disso, quando a gente substitui o carboidrato de alto índice glicêmico, que dá mais secreção de insulina, dá mais fome, por um carboidrato com menor índice glicêmico, com mais fibras naturalmente, com mais gordura ou com mais proteína, a gente vai manter a nossa sensação de saciedade também, o que vai ajudar a evitar aqueles petiscos mais calóricos. Terceira dica é: não pule o jantar. Tem gente que fala assim, agora eu quero emagrecer, não vou mais jantar, vou tomar só uma vitamina leve, vou comer uma saladinha, uma sopinha muito leve, ou não vou comer nada, vou só fazer uma refeição no meio da tarde, depois eu vou até amanhã do dia seguinte. E não aguenta. Se você é uma pessoa que não consegue controlar o apetite, pular o jantar vai fazer mais mal do que bem para você, porque de fato vai deixar o seu corpo mais estressado, vai fazer com que você queira petiscar e muitas vezes sem organização. O mais interessante é que você de fato faça um jantar mais leve. Pode até ser uma salada, uma sopa ou um sanduíche, desde que seja baixo em índice glicêmico, com muita fibra, proteína e gordura boa, para te ajudar a manter essa saciedade. Lembra sempre que pouca caloria, pouca fibra, pouca gordura boa e, enfim, né, pouca proteína vão fazer com que você não consiga sustentar essa saciedade e provavelmente vão fazer com que você petisque. E quando a gente petisca, poucas são as pessoas que organizam um petisco. Normalmente é aquela coisa, você abre a despensa, vê o que tem ali, abre a porta da geladeira e fica pensando. E normalmente não é uma maçã, né? Sempre é um chocolate, um amendoim, um biscoito, uma batata frita.
Então, cuidado com esses petiscos sem controle e cuidado em pular o jantar, isso pode ser pior para você. Uma outra dica super importante é para você ter cuidado com as calorias líquidas nesse período da noite. Qualquer tipo de bebida que não seja água ou chá, nem vou falar café, porque ninguém deve beber café à noite, né? Porque ele pode atrapalhar o nosso sono. Mas um chá ou uma água sem açúcar, né? No caso do chá. Qualquer tipo de bebida que não seja isso pode aumentar a sua secreção de insulina e pode ser muito calórica. Refrigerante, suco, vitamina, achocolatado, bebida alcoólica. Todas essas bebidas podem trazer mais calorias e uma caloria que a gente não consegue mensurar tão fácil, né? Às vezes você fala, eu tô com fome, vou tomar um copinho de suco. Um suco que é coado, muito rico em carboidrato simples, sem fibra, dá um pico de glicose, um pico de insulina. A bebida alcoólica eu nem falo, né? Porque além de ser super calórica, ela prejudica a metabolização de gordura, porque o organismo começa a querer metabolizar o álcool para excretar e piora realmente o metabolismo de perda de peso. E além de tudo, ela baixa as inibições, faz com que a gente petisque mais guloseimas e petiscos mesmo salgados. Então, cuidado com essas calorias líquidas, até porque é muito fácil você beber 2, 3 copos sem contabilizar. Outra dica super importante é evita petiscar em frente à TV. Tem gente que consegue fazer tudo muito certinho até o horário do jantar e depois senta para ver uma série, um filme, um jogo e fica petiscando. E é nesse momento que entra o amendoim, o salgadinho, a batata frita, a pipoca de micro-ondas. Cuidado com esses petiscos, porque às vezes você pensa, é um pouquinho disso aqui, mas a densidade calórica é super alta, muito gorduroso, ultraprocessado. Então evita justamente esses petiscos. Se você sentir fome depois do jantar, é mais interessante que você faça uma ceia programada, organizada, e que você faça aquela refeição e acabou, do que ficar comendo picadinho assim, porque a tendência é que você coma muito mais do que você deveria. Aí já vem pra minha outra dica, tenha sempre opções saudáveis se você sentir fome nesse momento. O que são opções saudáveis? Pode ser um iogurte com chia, pode ser algumas castanhas com uma fruta, pode ser até mesmo um grão de bico, uma pastinha de grão de bico com pastinha de cenoura, com pepino, pode ser, de repente, até mesmo um pudim saudável low carb. Existem muitas receitas aqui no canal de pequenas refeições, de bolinho de caneca, coisas pequenas, individuais que você pode fazer nesse momento. Mas o ideal é que você observe, planeje isso e tenha já à mão os ingredientes ou preparado ali para você comer. Evita ficar naquela coisa de não tinha nada aqui, agora eu vou ter que comer isso mesmo, essa salgadinha, essa batatinha, porque aí você sabe que vai ser mais difícil você controlar esse horário da noite. Outra dica muito importante é você tentar estabelecer um horário limite para você comer. Então, talvez você possa decidir, olha, até as 9 horas, até as 10 horas eu vou comer. A partir desse momento é só água. Não vou mais petiscar, não vou mais beber bebida alcoólica ou beber mais nada disso. É até esse momento. Se eu sentir fome, até as 9, 10 horas... Porque o ideal mesmo é que a gente evite dormir nas 2, 3 horas antes da gente deitar. A gente evite comer 2, 3 horas antes da gente dormir. Que a gente for deitar para dormir, até por conta do refluxo, da digestão. Então, de acordo com o horário que você, de fato, deita para dormir, conta umas 2, 3 horas antes e para de comer. Isso também vai te ajudar a evitar esses petiscos mais calóricos. Essa, inclusive, essa próxima dica, é uma dica que alguns terapeutas cognitivos comportamentais fazem para as pessoas. Fecha a sua cozinha após o jantar. Se você tiver porta na cozinha, você fecha. É uma coisa simbólica. Se você não tiver, você pensa assim, tá fechada. Que nem cozinha de restaurante. Acabou por hoje, não dá mais para entrar ali. Pensa que ela não tá mais aberta. Que não é mais um horário para você cozinhar, para você procurar comida. Tenta se educar mentalmente que após aquele horário o seu corpo não precisa de comida. Para algumas pessoas é um hábito mesmo, é quase como se fosse um vício, uma rotina petiscar ou comer após o jantar, e eu sei que pode ser difícil. Então algumas estratégias, tipo assim, não dá mais, tá fechado, podem te ajudar de uma forma indireta. Essa dica é uma dica que não é diretamente relacionada com o que comer ou o que fazer para comer nesse horário, mas com certeza vai te ajudar, que é mantenha uma boa rotina de sono, de 7 a 8 horas por dia, normalmente é o mínimo que a gente precisa para descansar, um sono de boa qualidade. A gente sabe que as pessoas que fazem uma boa noite de sono, que conseguem ter uma boa noite de sono,
fazem melhores escolhas alimentares, têm um metabolismo mais organizado, melhor secreção de hormônio e conseguem emagrecer mais facilmente. Se você tiver dificuldade para dormir, eu tenho uma playlist inteira com dicas para o sono. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Antes de te dar a última dica, eu quero te lembrar que se você está buscando ajuda para emagrecer, eu tenho um material muito interessante com cardápios, receitas e dicas. Vou deixar o link para esse material aqui embaixo para você, além de um outro material para ajudar a controlar o açúcar do sangue e outro ainda para te ajudar a diminuir a inflamação. Então, se você estiver interessada, é só dar uma olhadinha aqui embaixo. Minha última dica, e não menos importante, é não usa comida como um escape emocional. Muitas pessoas se sentem sozinhas nesse horário, ficam às vezes mais entediadas, né? Tem uma monotonia nesse horário, ficam assim meio chateadas no período da noite, porque às vezes a pessoa durante o dia tá lá trabalhando, andando pra lá, pra cá, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e à noite ela fica mais sozinha. Às vezes sozinha, ou às vezes sozinha acompanhada. Às vezes até tá com alguém, família ou amigos próximos, mas se sente sozinha. E aí se vira pra comida como se fosse um acalento, como se fosse uma companhia, uma válvula de escape. Então evita fazer isso. Você pode tentar fazer outras atividades nesse momento para diminuir o estresse e a ansiedade. Meditação, escrever num caderno. Tem pessoas que fazem isso de pegar, separam um caderninho e escrevem 5, 10 minutinhos por dia, livre mesmo, pensamentos livres, para ajudar a entender melhor o que está sentindo, ajudar a entender melhor, enfim, questões pessoais, reconhecer algumas questões. Isso pode ajudar você a parar de pensar tanto na comida nesse momento e fazer outras atividades. Você pode, inclusive, se você quiser, se você se interessar, fazer uma aula de yoga, existem vídeos no YouTube, fazer uma aula de dança um pouquinho mais leve, relaxar nesse momento da noite e tirar o foco da comida, com certeza vai te ajudar. Me conta aí qual dessas dicas você vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda. E compartilha essa dica com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem? É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau!